Mas muito bem, obrigado, parabéns pela apresentação. Convido então a doutora Karen Silva Machado, advogada e autora do livro Pessoa Transplantada, a necessidade de criação do Estatuto de Proteção Integral. A senhora por 15 minutos. Muito obrigada. Quero cumprimentar aqui inicialmente o deputado Francisco, dizer que já virei uma fã sua, deputado, e agradeço, né, a oportunidade. E também cumprimentar os demais presentes, né, cumprimentar o doutor Edson, a Priscila, que estão aqui, quem estiver nos acompanhando. Quero, nesse dia 27 de setembro, que é o dia da doação de órgãos, me declarar aqui uma doadora de órgãos. É muito importante que as pessoas se declarem doadores, né? A gente ainda tem uma disponibilidade de órgãos abaixo do necessário para a realização de transplantes, então é muito importante. E estou muito feliz de participar aqui como autora desse livro, que é uma singela homenagem às milhares de pessoas no Brasil que necessitam de uma doação de órgãos, né? E quem não está nesse momento diretamente relacionado a isso pode algum dia precisar. Então é muito importante que a gente fale sobre esse tema e que a gente divulgue. Bom, a questão da... Vou falar sobre o livro, então, inicialmente, o que nos inspirou a escrever esse livro, que é de autoria minha e também do André Amaral Medeiros. Esse livro, inicialmente, o início da pesquisa se deu em 2012, né, quando nós conhecemos uma pessoa que tinha exatamente o problema da Priscila, que era de se colocar no mercado de trabalho, e isso nos estimulou, então, a escrever sobre essa questão. Então, fizemos um primeiro artigo que foi publicado num congresso internacional na UNOESC, que é uma universidade aqui de Chapecó. Depois, nós publicamos esse artigo também no COMPED, que é o maior congresso do direito no Brasil, e, na sequência, no JUS Brasil. No JUS Brasil, o nosso artigo ele foi premiado, né, devido à quantidade de pesquisas e interações com o artigo, e, diante disso, nós sentimos que seria importante escrever um livro para também traçar essa luta, né, de garantias dos direitos da pessoa transplantada. Além disso, acho que é importante também colocar aqui, hoje eu moro em Chapecó, em Santa Catarina, mas até 2010 eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá em Santa Maria, eu além de advogada e professora, lá a minha primeira formação foi como técnica de enfermagem. Então, eu trabalhei numa clínica renal, né, onde os pacientes faziam hemodiálise, né, ficavam 3 vezes por semana, por 4 horas, conectados a uma máquina, né, que essa máquina fazia a filtragem do sangue deles para que eles pudessem, então, ter uma vida, né, conseguissem sobreviver. E também acompanhei os pacientes que faziam diálise peritoneal em casa e também os pacientes pós-transplante, a gente percebia ali todas as limitações que esse paciente tem. Então, é importante que as pessoas saibam que no transplante de órgãos, o que acontece é que esse paciente ele sai de um problema que está incontrolável e ele migra para um problema controlável. Então, com o transplante, não fica resolvido o problema da pessoa. Ela ainda tem um problema de saúde, mas que é numa situação melhor do que a anterior. Então, esse paciente ele precisa tomar uma série de medicamentos, né? Ele precisa também ter um acompanhamento médico muito intenso, ele precisa cuidar da questão da alimentação, enfim, são várias questões limitantes para essa pessoa, que a colocam hoje no Brasil num limbo. Então, ele não é uma pessoa que dispensa qualquer tratamento de saúde, mas ele também não é considerado uma pessoa com deficiência. E aí ele não consegue os direitos, né, que a pessoa com deficiência tem. Então, vamos pensar, se a gente tiver uma vaga de emprego hoje, e o empregador tiver 2 pessoas pleiteando essa vaga, uma transplantada e a outra que não é transplantada, obviamente que ele vai dar preferência à pessoa que não é transplantada, com raríssimas exceções, né? Então, nisso a gente entra justamente no que o deputado Francisco estava falando antes, que é a questão da igualdade, que é um dos princípios que fundamenta a nossa pesquisa científica. Então, a igualdade, existe a igualdade formal e a igualdade material, né? Dentro da igualdade formal, que a Constituição já prevê, né, todos têm
direitos iguais. Mas a igualdade material, ela respeita as diferenças. Então, vamos pensar, fazendo um comparativo aqui com uma pessoa, um cadeirante, né? E ele precisa de algo que está 2 andares acima. Eu trago nas aulas de direito constitucional assim, vamos pensar que a gente tem a comida lá a 50 degraus. E aí a gente coloca uma pessoa que é cadeirante e uma pessoa que não é. E diz, ó, a comida está lá, quem quiser vai lá e pega, né? Só que existe uma pessoa ali que não vai conseguir chegar naquele lugar sem ter uma proteção. Então, a gente precisa estar atentos a essas diferenças e buscar uma proteção legislativa para que as pessoas que estão nessa situação de desequilíbrio consigam, né, ter condições mínimas de uma vida digna. O que fundamenta isso? Será que isso está de acordo com a Constituição Federal? Né? Será que isso que a gente está pleiteando está em consonância com o que diz a Constituição? Com certeza. A Constituição Federal, que é a lei das leis, que é a lei maior, a lei suprema do nosso país, que norteia todo o ordenamento jurídico, no artigo 1º, já que topograficamente, né, tem uma localização importante e lista os fundamentos da República, coloca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos. E o que é dignidade? Né? A dignidade, a gente tem essa positivação após várias atrocidades contra o ser humano. Né? Então, a gente tem esse super princípio que orienta todo o ordenamento jurídico. E a dignidade, eu poderia dizer para vocês que o núcleo da dignidade é, primeiro, a vida, né? Direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade. Então, são o cerne da dignidade. E aí, quando a gente pensa no direito à vida, o direito à saúde é um direito decorrente do direito à vida. E a Constituição também prevê o direito à vida, o direito à saúde, lá no artigo 196, que impõe ao Estado o dever de prestar saúde. Então, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E essa saúde que o artigo 196 prevê é em vários aspectos. É tanto no aspecto preventivo, quanto no aspecto de tratamento, curativo, né? Então, ele abrange várias situações relacionadas à saúde. E, além disso, voltando para o artigo 1º, a gente tem a igualdade, né? Também, que é um cerne da dignidade. Então, e para a gente atingir a igualdade, às vezes a gente precisa tratar de forma desigual os desiguais, usando aquele exemplo do cadeirante e as escadas, né? Que precisam desse acesso. Então, é muito importante que a legislação brasileira progrida, né? E traga formas de tutelar, de proteger os direitos da pessoa transplantada, que nesse momento estão no Brasil em um limbo. E sem ter uma lei prevendo é muito difícil. A Priscila trouxe aqui o depoimento dela, né? Junto ao INSS. A administração pública ela só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei prevê. Então, a gente necessita, é imperioso hoje no Brasil, por milhares de pessoas transplantadas e outras milhares que estão nesse momento aguardando um órgão, né? Ou que venham no futuro a precisar, que a legislação venha a proteger e realmente a efetivar os direitos, porque a Constituição ela dá as diretrizes, mas as normas infraconstitucionais que têm o papel de dar eficácia para esses direitos. Né? Então, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, né, que a gente tem hoje de direitos das pessoas com deficiência que as pessoas transplantadas não têm. Então, benefícios como habilitação e reabilitação, aposentadoria especial por deficiência, né, pela pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, o passe livre no transporte interestadual e municipal. O próprio doutor Edson colocou ali, né, que as pessoas não têm nem esse transporte assegurado para ir fazer o tratamento. Então, isso é importante, né? E além disso, não só para fazer o tratamento, mas para se deslocar também. Programas habitacionais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ter as preferências lá, a isenção de impostos, IPI, IOF, ICMS, o IPVA no veículo. Vamos pensar, inclusive, que uma pessoa transplantada precisa de um veículo para fazer o seu tratamento, para se deslocar, né? E outra coisa que eu acredito que é importante de falar é que o projeto de lei 4613 de 2020, ele vai dar esse direito para a pessoa transplantada
se ela demonstrar através de, quando necessária, e quando for demonstrado por laudo médico, elaborado pelo médico assistente responsável pelo tratamento e acompanhamento do paciente, e concluir que exista condição clínica crônica que promova impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, nesse sentido que esse projeto de lei ele vai mudar a história do Brasil no que tange aos direitos das pessoas transplantadas, que nesse momento, como eu falei para vocês, estão desassistidas pelo Estado. E aí é importante colocar que a Constituição Federal, que foi editada, escrita por uma Assembleia Nacional plural, né, por vários partidos, que foi proclamada lá por Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 1988, ela determina que o Brasil é um Estado prestacional. Então, a gente vai pagar os impostos em contrapartida que deve haver o Estado ele deve promover todos aqueles direitos que a Constituição prevê. Então, o meu papel aqui hoje é dizer que o projeto de lei 4613 é um projeto de lei que está amparado nos ditames da Constituição Federal. E ele vem para dar eficácia aos direitos que a Constituição prevê, eminentemente o direito à vida, o direito à igualdade, em consequência, o direito à liberdade, né, que vai dar mais autonomia para as pessoas transplantadas, que vai dar uma condição de vida melhor. Hoje nós temos aqui o Dr. Edson e a Priscila, que representam as pessoas transplantadas, mas existem muitas delas que não têm uma estrutura familiar ou uma estrutura econômica que dê chance dela ter uma voz ativa na sociedade. E aqui a gente está representando também essas pessoas. Porque para que eu tenha felicidade, a minha felicidade, ela depende da felicidade do outro. Então, tudo que acontecer com as outras pessoas vão, de forma direta ou indireta, me atingir e influenciar no meu bem-estar e na minha vida. E é por isso que hoje eu uso esse espaço aqui para, mais uma vez, me declarar uma pessoa doadora. Peço que todas as pessoas que estão nos assistindo falem com seus familiares, se declarem doadores, porque isso muda a vida das pessoas, permite que elas tenham uma condição mais digna na vida delas. E peço aqui também, nesses meus últimos minutos, que os deputados e as deputadas do Brasil olhem com muito carinho para esse projeto de lei, que é um primeiro passo na conquista dos direitos da pessoa transplantada, e me coloco à disposição como um instrumento de pesquisa, como um instrumento da promoção da justiça e do bem no nosso país. Obrigado, doutora Karen. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro, mas, acima de tudo, por toda a dedicação a essa causa, né? Realmente é muito importante.